Boa noite a todos e todas. A gente pede um minutinho enquanto vocês entram para nos acompanhar. A gente já vai começar, já estamos aqui com os nossos convidados e convidadas. Então, logo mais, nós iniciaremos a nossa live desta noite, do dia 7/9, que é a culminância de uma semana de atividades do 26º Grito dos Excluídos e das Excluídas. Então, vamos aguardando vocês entrarem, né, para essa noite, que é uma noite de bastante reflexão, com diferentes pessoas, né, que compõem a comunidade, que nos ajudarão nesta noite a ecoar algumas vozes, alguns gritos necessários nessa realidade do país e do mundo no qual vivemos. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, nós estamos celebrando, neste ano de 2020, o 26º Grito dos Excluídos e das Excluídas. E, nesse sentido, é preciso que nos perguntemos, por que gritamos? Há motivos para gritar? Nós vivemos em uma realidade que pede que nós gritemos? Por quem? São sobre estas questões que nós faremos nossas reflexões nesta noite, que é comemorada em nosso país a independência. Uma independência que gera muitos questionamentos. Então, para começarmos esta noite, vamos de poesia. Pronto? Das diferenças não respeitadas, nasce a triste exclusão. Por raças, etnias, rendas, religião, gênero, classe e até profissão. A exclusão é uma dor que persegue em cada esquina o operário, o lavrador, o militante, o desempregado e também o professor. Exclui-se os negros explorados, nossos irmãos índios massacrados, os trans perseguidos, as mulheres violentadas e os mendigos abandonados. A exclusão social é pura realidade que perpassam longas décadas por toda a sociedade, oriunda do processo de afastamento e privação do modelo capitalista que segue na contramão. Contra essas desigualdades, denunciamos em forma de versos, unindo as vozes da resistência contra o amargo retrocesso. Vejam só quanta ilusão, o ritmo da globalização. De um lado, uma minoria rica, mesa farta, poder e ambição. Do outro lado, uma maioria pobre, vivendo todo um padecer, humilhados, açoitados, ignorados até morrer. Erradicar a pobreza e a marginalização
Compete ao Estado combater esse mal, conforme está descrito no artigo 3º da Constituição Federal. É nosso dever ajudar a irmã, o irmão, erguer a bandeira da vida. Basta de miséria, preconceitos e repressão. Muito obrigada, Flaviane Santana. Flaviane, que é uma militante do MAN e que está aqui conosco, dando voz a tantos gritos. Muito obrigada, Flaviane. Você abriu a live aqui do 26º Grito dos Excluídos, que tem este ano como tema Vida em Primeiro Lugar. Basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, teto e participação. Muito obrigada. Para que a gente continue as nossas reflexões nesta noite, nós vamos convidar para poder participar conosco, que aqui estão o padre Oswaldino, da paróquia de Macaúbas, representando, né, a Cáritas Diocesana de Caetité, a professora doutora Marinalva Fernandes, que é diretora da UNEB, não só por meio de palavras, mas também com outras formas de comunicação. Então, muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando. Então, nessa sequência, nós vamos ouvir o padre Oswaldino, que é natural de Candiba, minha terra, e que hoje está em outras terras evangelizando, e esta noite, né, vai nos ajudar aqui nas nossas reflexões. Seja bem-vindo, padre Oswaldino. Salve, salve! Saudação a todos os que estão aí na mesa virtual, ao irmão Padre João, pároco da Paróquia Santo Antônio, em Guanambi, parceiro também deste Grito dos Excluídos, como sempre foi a Paróquia de Guanambi, agora as duas paróquias. Saudações à minha conterrânea, me honrou muito aparecer na divulgação, na rede social, com ela ao meu lado direito, a doutora Tatiane. Que bom poder te rever, ainda que virtualmente. Saudações à doutora Marinalva. Fomos catequistas juntos, quando adolescentes, participávamos dos encontros de formação no Salão Paroquial de Guanambi. Poder encontrar e poder saber também que ela está nessa luta nos dá alento, até porque vocês são mulheres vitoriosas, que estão gritando que vale a pena lutar e que o vosso grito possa inspirar outras pessoas. Saudações a Daniela, como intérprete, a Flaviane pela excelente declamação dessa poesia, que já nos insere nesse grito, e parece que o que está nos bastidores, na parte de transmissão, o Gabriel. E a todos os outros que nos acompanham nas diversas redes sociais da Paróquia de Guanambi, também aqui de Macaúbas e até da Diocese. 26º Grito dos Excluídos e Excluídas. Basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. Mas esse é o lema. O tema do 26º Grito dos Excluídos é vida em primeiro lugar. Vida em primeiro lugar. E o que não faltam neste ano de 2020 são gritos de excluídos e excluídas. Está vendo o grito do norte ao sul, do leste ao oeste, desde as tribos indígenas, lá no Amazonas, invadidas com as suas terras por grileiros, por fazendeiros, por empresas mineradoras, e até acuados pela pandemia do coronavírus, e que, apesar do tempo que houve entre o anúncio da pandemia e a chegada dela aqui no Brasil, teve tempo suficiente
para que o Estado pudesse tomar políticas públicas, iniciativas de políticas públicas para salvar a vida de muitos índios e de toda a população brasileira. Nós também temos gritos de homens e mulheres, negros, negras, pessoas homoafetivas, discriminadas e excluídas pela sua cor, pela etnia e pela opção de vida. Gritos dos camponeses e camponesas que sofrem conflitos no campo que cada ano tem aumentado ainda mais, ceifando a vida ou empurrando para que eles saiam da sua sobrevivência, da sua terra. Ou seja, há maior motivos e necessidades para gritos desse 26º grito dos excluídos. É bom fazer um pouco de história. O grito dos excluídos e excluídas surgiu em 1994, a partir do processo da Segunda Semana Social Brasileira, que foi uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E o grito foi realizado pela primeira vez no 7 de setembro de 1995, e ele aconteceu em 170 localidades. E o lema era exatamente o tema desse 26º grito. O lema do primeiro grito era o tema desse 26º: vida em primeiro lugar. E aconteceu e acontece como contraponto ao grito da independência. Mais do que uma articulação, o grito dos excluídos e excluídas é um processo, uma manifestação popular carregada de simbolismo que integra pessoas, grupos, entidades, igrejas, movimentos sociais comprometidos com a vida dos excluídos. Vamos ao tema deste ano. Vida em primeiro lugar. Aqui eu sinto a inspiração da Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado com a casa comum, o planeta Terra. Nos recorda que tudo está interligado. Lá na Laudato Si, ao número 16, diz: tudo está interligado. Assim sendo, existe na ciência que estuda o conhecimento, nós podemos chamar de epistemologia pertinente. É preciso pensar interligado. É um modo pertinente de pensar o mundo e resolver os problemas que dele emergem. Ou seja, a crise que vivemos, segundo o Papa Francisco, neste fio condutor da encíclica, e mais do que isso, nesse paradigma de uma nova realidade, tudo interligado. É um paradigma da nova realidade, das nossas novas ações. A crise que vivemos decorre de um modo de pensar, inclusive da ciência, de fazer ciência, que separa, que divide, que fragmenta e que exclui. Aqui há um grito também no mundo científico, no mundo religioso. Ao invés de pensar as coisas do ponto de vista pertinente, integrado, interagindo, nós pensamos as coisas, porque assim fomos educados, fomos formatados a pensar. Separada, quebrada, dividida. O Papa Francisco faz uma crítica ao antropocentrismo exagerado, o homem demais, o ser humano no centro das coisas. Ele supera, com a encíclica Laudato Si, uma disputa
que permeou por muito tempo o mundo acadêmico. Teocentrismo versus antropocentrismo. Os teocêntricos diziam Deus é o centro. Os antropocêntricos diziam o homem é o centro. Houve quem quisesse ampliar um pouco e disse há um planetacentrismo, não sei se pode dizer esta palavra. O planeta é o centro. Tanto no teocentrismo quanto no antropocentrismo, ou no planeta centro, o dinheiro é que manda, e não a vida. Porque as coisas são vistas para serem exploradas, para serem saqueadas. E aí o Papa vai mudar a lógica. A vida é que é o centro. Se a vida é o centro, Deus está nela. O ser humano, não só ele, todas as criaturas viventes estão nela. A vida é o centro. Isso é muito importante. Com a vida em primeiro lugar, o valor principal não é o dinheiro, não é o lucro. Existem outros valores e elementos que devem ser contados quando a vida está em primeiro lugar, antes que o dinheiro, antes que o lucro. Agora, os dois eixos do grito dos excluídos. Basta de miséria, preconceito e repressão. É o primeiro eixo. Segundo eixo, queremos trabalho, terra, teto e participação. Teve lugares que organizou os 7 dias do grito, cada dia com a palavrinha. Um dia com a miséria, refletindo sobre as questões da pobreza, da fome. Outro dia sobre o preconceito. Outro dia sobre repressão. Outro dia sobre trabalho, terra. Outro dia teto. E, por último, a participação. Basta. Eu fui buscar no dicionário o significado desta palavra, que pode ser também sinônimo do verbo parar. Para. Ordem para interromper uma ação. Por fim a determinada situação. Já é hora de dar um basta a tanta repressão, a tanta miséria. E é isso que o grito está dizendo este ano. É uma ordem, é um compromisso, é uma determinação. Miséria. Eu vou trabalhar, me permita, a cada uma das palavras dos dois eixos. A miséria é um estado enorme de sofrimento, de infelicidade. Tem uma palavra que o povo não gosta de ouvir. É uma desgraça. Estado de carência absoluta de meios de subsistência. Carência absoluta de meios de subsistência. Indigência, penúria, miséria. É uma pobreza tão extrema que suas vítimas não dispõem de dinheiro sequer para adquirir uma quantidade mínima de alimentos e outras coisas essenciais para a vida. O rosto mais triste da miséria é a fome. E a fome é um estigma. As pessoas sentem humilhadas quando alguém diz que ela passa fome. Se você precisar fazer uma campanha de cesta básica para uma região que tem pessoas de extrema pobreza, você tem que evitar a palavra tem gente passando fome, você tem que dizer tem gente passando necessidade. Coisa que mais... Olha a que ponto nós chegamos. Além de sofrer a fome, ter que sofrer uma espécie de estigma, de rótulo, de preconceito, por causa dessa condição, que não é culpa das pessoas, foi a realidade que as empurrou para lá. Pois bem, a fome é o rosto mais triste da miséria. E no Brasil, o número aumenta cada vez mais. E as
racismo excluída. O preconceito é o terreno fértil para desenvolver a intolerância, a repressão. E o fruto da intolerância e da repressão, que tem o seu terreno no preconceito, o fruto de tudo isso é a miséria, a pobreza extrema. O acesso às redes sociais trouxe à luz do dia o preconceito e a intolerância incalculáveis que a população, vamos falar do Brasil, que nosso grito é aqui, está vivendo e manifestando. Repressão. Repressão é o ato de reprimir, conter, deter, impedir, punir um indivíduo, um objeto, punir uma ideia ou um desejo. Em política, a repressão é um tipo de ação pública, geralmente tomada por parte do Estado, para conter e calar manifestações que se opõem ao que está estabelecido e dissidência ao regime estabelecido. Ou seja, a repressão é própria de Estado totalitário. E o que nós estamos vendo nos noticiários e acompanhando nesses últimos anos neste país é repressão. As pessoas não podem mais manifestar o seu sentimento. Elas são vigiadas e reprimidas, quando não assassinadas. Querer. Agora nós vamos passar ao segundo eixo. Queremos, eu coloquei querer no infinitivo. É dar uma ordem. Assim como basta de miséria, de repressão, a palavra querer tem também uma ordem, uma determinação. Fazer uma exigência. Está usado no mesmo sentido de basta. Queremos trabalho, queremos terra, queremos teto, queremos participação. Na Laudato Si, o Papa Francisco nos lembra sobre o trabalho, que em qualquer abordagem de uma ecologia integral, que não exclua o ser humano, é indispensável incluir o valor do trabalho e cita a carta Laborex Essen sobre o valor do trabalho do São João Paulo II. E aqui tem uma coisa interessante. Trabalho, terra e teto constituem o eixo fundamental do ensino social do pontificado do Papa Francisco. Lembram que ele falou trabalho, não falou emprego. É bem diferente. O emprego supõe vender a força de trabalho que gera lucro para outro e se torna motivo de escravidão para quem se desgastou. O emprego também é necessário numa sociedade organizada. Talvez é preciso pensar. Nós temos muita gente que não é empregada, mas que trabalha. Os agricultores familiares, artistas e tantas outras pessoas que no trabalho, que se realizam enquanto pessoa, produzem o fruto de cada dia. Terra. Aqui é entendida como propriedade. A concentração de renda no Brasil se dá, sobretudo, no acúmulo da posse da terra. Se tem uma coisa que mostra a concentração, é a posse da terra. Parece um karma. Não se faz reforma agrária neste país, nem mesmo em governos progressistas. Não se faz como deveria. A terra concentrada nas mãos dos que praticam o agronegócio, que aumenta o uso desenfreado de agrotóxico, e junto com o agronegócio vem um tanto de coisa que não presta. Agrotóxicos, sementes transgênicas, a exportação que gera lucro para alguns, mas o agronegócio não alimenta a população brasileira. Quem põe o pão na mesa da população brasileira é a agricultura familiar. E assim, sem a terra, não há autonomia, não há independência.
Eu não sei se eu vou ser entendido nessa frase. Sem terra não tem povo. Sem terra, sem as pessoas vinculadas à terra, não tem vida, não tem povo, não tem dignidade. Teto é a casa, é o lar, é lugar que abriga as pessoas, a família, espaço onde a vida se desenvolve. A qualidade das moradias no país revela ainda mais o escândalo da concentração de renda. Choupanas em lugares alagados, formas de palafitas, barracos de um cômodo só, amontoados em favelas, que de vez em quando tem incêndio ou uma tragédia, de um lado de uma cidade. E do outro lado, às vezes, apenas uma avenida separa. Mansões imponentes. E os pobres, sobretudo as negras, as mulheres negras das favelas, servindo como mão de obra barata nas mansões. A escravidão continua com perversidade, pois sob a sombra de uma falsa liberdade. Tem coisa mais perversa do que aparecer ser quando não se é. E a participação? Queremos participação. É a ação e o efeito de participar. Tomar parte, intervir, compartilhar, denunciar, ser parte de um todo. Mas a gente não é, enquanto somente parte, só é parte quando está ligado ao todo. O termo pode ser usado para referência à capacidade dos cidadãos se envolverem nas decisões para implantação de políticas públicas. A melhor forma de fazer políticas públicas é por meio da conquista do povo nas organizações sociais que cobram, que reivindicam, que participam. Infelizmente, no Brasil, as organizações sociais estão sendo desmontadas, criminalizadas, desconstruídas. A não participação é sinal da repressão. Se o nosso povo hoje participa menos, é porque está mais reprimido. A força, forçado a ficar quietos. Aqui, os dois eixos do lema do Grito dos Excluídos: basta de miséria, basta de repressão. Os dois eixos, e agora o eixo do queremos trabalho, terra, teto e participação. Os dois eixos se encontram, se interagem. Eu estou concluindo a minha fala, talvez já tomei o tempo demais, vocês não me disseram quanto tempo eu ia falar. Para superar a miséria, precisa trabalho, teto, precisa trabalho, terra e teto. Para vencer o preconceito e a repressão, vencer o preconceito e a repressão, só uma grande participação popular. Esses temas são de muita atualidade, considerando, de um lado, a profunda divisão presente na sociedade, por outro lado, as sequelas que a pandemia fez acentuar ainda mais no sofrimento, sobretudo dos mais pobres. E cabe a nós, unidos, sem perder a esperança, sonhando um mundo novo, uma sociedade do bem viver, onde todos se sintam bem em estar nela, onde, podemos dizer, recordando a intenção do Papa Francisco para um mutirão que ele convocou a fazer do dia 1º de setembro a 4 de outubro, chamado O Tempo da Criação. Ele diz assim, nos pede para orar, para lutar e conscientizar que os bens do planeta não sejam saqueados, mas partilhados de forma justa e respeitosa. Muito obrigado a vocês. Desculpem se falei demais.
Muito obrigada, Padre Oswaldino, pelas suas palavras. Eu acho que com a sua fala nós temos uma compreensão de que a vida ela nunca esteve tão ameaçada quanto nos tempos atuais. E por isso gritamos muito. E que esse grito ecoe a todos e todas que estão nos acompanhando nesse momento, pelos canais da TV Guanambi, né, pelos canais do Facebook. Eu já soube aqui que nós somos mais de uma centena de pessoas que estão nesta noite reunida. Eu espero que nós cheguemos a mais de 2 centenas daqui a pouquinho, para dizer que esse grito, ele não pode ser de uma pessoa sozinha. Se nós estamos aqui esta noite, nós estamos nesta mesa representando alguns dos gritos e fazendo essa reflexão. Mas nós precisamos de todos e de todas que estão conosco, que a gente possa fazer ecoar essas vozes. E, junto com isso, também nos solidarizarmos por meio da campanha que nós estamos fazendo no Grito dos Excluídos este ano. Nós estamos com a campanha que vai arrecadar alimentos e também produtos de higiene que devem ser entregues na Casa Madre Hipólito, ou então nas secretarias das 2 paróquias de Guanambi. Então, não basta apenas gritar, a gente também tem que ter atitudes frente a uma realidade tão cruel e desigual como a nossa. Então, muito obrigada, Padre Oswaldino, muito obrigada, Daniela, por fazer, o papel de intérprete nesta noite conosco. Então, eu passo agora a palavra para a doutora Marinalva, que é professora da UNEB, Campo 6, em Caetité, e que vai nos ajudar a pensar na realidade local. Qual é a nossa experiência, professora Marinalva, com o grito dos excluídos e das excluídas, né? Minhas saudações a todos os presentes nesta sala virtual, a professora Tatiane Marques, pela mediação. É um prazer enorme, Padre Oswaldino, poder compartilhar desse espaço com o senhor, que também ecoa vozes em favor da justiça social em nossa diocese. Quero também agradecer e dizer da minha alegria de estar junto com Flaviane, uma jovem militante que muito nos honra com a sua participação. Também o Padre João é nosso pároco aqui na Paróquia Santo Antônio, em Guanambi. Nós também agradecemos imensamente. E também agradecemos às intérpretes, porque esse foi o esforço da coordenação do grito para poder garantir que todos e todas pudessem nos acompanhar nesse momento de sistematização da nossa semana de trabalho aqui no município de Guanambi. Como nós estamos em rede social, então nós temos pessoas participando de vários cantos do país, e quem não está participando agora, com certeza vai poder nos acompanhar posteriormente. Eu quero fazer um registro sobre Guanambi, até para que as pessoas entendam de qual lugar nós estamos falando. E aí eu estou falando do lugar geográfico mesmo. O município de Guanambi, hoje, ele possui a maior população da Serra Geral. São mais de 84 mil habitantes, distribuídos em uma área de 1.302 quilômetros quadrados. E é interessante registrar que 80% da população desse município vive na zona urbana. Atualmente, a maior fonte de renda vem do comércio e do setor de serviço. Eu quero dizer isso para a gente entender, posteriormente, o contexto que nós vamos estar gritando, falando nesse dia de hoje. Diariamente, a cidade de Guanambi recebe pessoas de mais de 20 municípios circunvizinhos, que se deslocam para resolver problemas de ordem comercial, de saúde, de estudo, dentre outros. Desde o seu surgimento,
Guanambi tem vocação para o comércio. Foi uma das rotas do comércio regional, através dos caixeiros viajantes e dos mascates. Guanambi também ele possui uma integração com as capitais de Salvador, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte e São Paulo, com linhas diretas de ônibus. E nós temos a linha férrea 334, a integração oeste-leste, já incluída, né, no orçamento, que terá uma estação em Caetité. Em sua área territorial estão instaladas as paróquias de Santo Antônio e São Geraldo Magela, e a área pastoral São Francisco, vinculada à Diocese de Caetité. Eu fiz esse registro justamente para situarmos Guanambi, para que as pessoas possam entender. Então, feito esta breve apresentação, eu quero passar algumas reflexões. Qual o significado do grito em Guanambi? O que nos move para estarmos nesta noite fazendo uma live para o grito, para milhares de pessoas, como eu disse, que nos acompanham, se não agora, mas posteriormente, porque essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível. Então, o que é que nos move fazer isso nesta noite, num feriado? Como Padre Oswaldino já fez um histórico do grito a nível nacional, eu não vou repetir. Mas aqui em Guanambi, nessa cidade que eu acabei de apresentar, o Grito dos Excluídos começa em 1999, por iniciativa do padre Antônio Pianca, que não está mais entre nós. Naquela oportunidade, o padre Antônio deu a responsabilidade de organização do grupo a uma irmã. E, na sequência, nós não paramos mais. Daí para cá, o grito foi incluso no calendário de atividades da paróquia e passou a ser realizado todos os anos, com a participação das pastorais sociais, dos movimentos sociais, sindicais, das escolas, universidades. A Semana do Grito, de 1 a 7 de setembro, é a Semana da Pátria. E aqui eu quero fazer um destaque. Que essa pátria, ela também é nossa. Ela nos pertence. Ela não é de um grupo de alucinados. Por isso que nós lutamos por ela. Por isso que nós a defendemos das garras dos algozes, que só querem expropriar sua riqueza. Então, esse período, essa semana do grito, possibilita uma reflexão de toda a sociedade sobre a nossa condição humana, a nossa história de filhos e filhas de um mesmo Deus. O Deus que coloca a vida em primeiro lugar. O grito é um momento que intensifica e nos mobiliza a sairmos de nós mesmos, dos nossos mundos, para juntarmos a outras vozes na luta contra as injustiças sociais. Guanambi, então, entendeu essa necessidade. E, todo ano, óbvio, vai às ruas para dizer basta a todas as formas de ações que destroem a vida. Esse ano, não estamos nas ruas devido à pandemia da Covid-19, mas não deixamos de externar a nossa indignação, o nosso repúdio a um modelo sociopolítico e econômico que destrói a natureza, os nossos rios, a nossa flora,
que retira do ser humano o que é de mais elementar para a sua sobrevivência: trabalho, terra, teto e participação. Assim, nós estamos continuando. Nesta noite, é uma síntese, como eu disse, porque tivemos uma semana de intensa mobilização nas redes sociais. Todos os dias, nós circulávamos um vídeo e depois, nos dias 6, 7, nós veiculamos um programa de rádio em emissoras parceiras que contribuíram conosco. Tudo isso para dizer que Guanambi, que o povo, as pastorais sociais, os movimentos sindicais, todos aqueles que construíram conosco esse momento, têm independência, têm liberdade de expressão. E é por isso que nós não nos acuamos, nós não deixamos de participar efetivamente do grito dos excluídos e excluídas do ano de 2020. Como eu disse, Guanambi praticamente é urbano. 80% da população está na zona urbana. Então, isso acarreta uma série de questões sociais. E essas questões sociais, que são de diversas ordens, essas questões acabam sendo mais vivenciadas pela população mais vulnerável, pelos mais pobres. Os jovens, negros, mulheres, enfim, pessoas que ainda vivem no campo, né? Como eu disse, porque mesmo sendo uma cidade comum, nós temos também as pessoas que vivem no campo. E essas pessoas sofrem, e sofrem muito. Então, essas pessoas que, dentro desse contexto de vulnerabilidade, elas lutam cotidianamente com esse tipo de situação. E é justamente por isso que tem grupos organizados. E nós não podemos deixar de fazer esse registro. Então, os movimentos sociais, as pastorais sociais, os movimentos sindicais entendem que é preciso levantar a voz. E é nesse sentido, como Tatiane já colocou, quem está aqui nessa sala virtual é um número muito pequeno de pessoas. Mas nós não estamos aqui em nome próprio. Nós estamos aqui em nome de uma coletividade que entendeu que era preciso que nós gritássemos, que era preciso que nós disséssemos que nós, na condição de filhos e filhas de Deus, que a nossa condição humana precisa ser respeitada, que a nossa condição humana precisa ser considerada por aqueles que ocupam o poder e que são nossos funcionários, porque nós pagamos o salário deles. Nós pagamos o salário do presidente, salário de governador, salário de deputado, salário de vereadores, nós pagamos os salários. É lamentável quando o bode expiatório fica apenas para uma pequena parcela, que é o do servidor público, mas é o do servidor que serve mesmo. Porque todos eles são servidores públicos e deveriam servir a população. Então, o nosso grito nesta noite, considerando a Semana da Pátria, é para dizer que esse país é nosso. É para dizer que Guanambi é nossa. E nessa condição, nós pedimos o basta. E é nesse sentido que nós queremos que Guanambi entre para as estatísticas com boa saúde, boa educação, com lazer para os nossos jovens, com respeito à liberdade de expressão, com respeito à liberdade religiosa, com respeito
a liberdade sexual de gênero. É isso que nós queremos. E é isso que nós lutamos. Então, pensar o grito dos excluídos nesse contexto é pensar pessoas, é pensar seres humanos. A Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos fez uma reflexão bastante significativa, que é justamente para que nós pensemos o vírus. O que é o vírus? Né? A Covid-19. Inclusive, nós nem vimos. Apenas que faz um bom estrago, mas nós não vimos. Então, quem imaginava, isso é a coordenação que faz e que eu estou trazendo nesta noite também para a gente pensar. Quem imaginava que um vírus pudesse causar um impacto no sistema financeiro, no sistema econômico, que se dizem tão estruturado como este? E aí, meus irmãos e minhas irmãs que me acompanham neste momento, pensemos. Quais são as famílias que eu acabei de dizer para vocês que Guanambi vive do comércio e do setor de serviço? Essas pessoas estão desempregadas. Perderam seus empregos. Muitas pessoas. Por quê? Porque o comércio diminuiu. E aí? É interessante porque perdeu o salário ou tiveram diminuição de salário em virtude da própria reforma trabalhista, porque passou a ter um trabalho intermitente, então, de acordo com a sua hora de trabalho, mas, em compensação, a cesta básica subiu. É a alta maior, a maior alta que nós tivemos nos últimos tempos. Você que é dona de casa, você sabe quanto está custando 1 quilo de carne, uma lata de óleo, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Então, nós estamos numa grande aldeia, tudo conectado. E as pessoas não pensam no outro, as pessoas pensam no lucro. Toda a carne está sendo exportada. Então, o povo brasileiro não precisa comer, não precisa se alimentar. Quem precisa ter dinheiro são os empresários. Então, Guanambi está nessa relação. E nós não podemos nos omitir, nós não podemos achar que está tudo tranquilo, que está tudo sob controle. Porque não está. Não está. Nós temos muita gente sofrendo. Nós temos muita gente passando por sérias dificuldades. E nós não podemos recuar nesse momento. A nossa voz precisa ser ouvida. A nossa voz precisa ser entendida por aqueles que caminham no dia a dia conosco. E aí tem um canto na igreja, que eu gosto muito, na igreja católica, que diz, eu aprendi nas SEBs, eu sou fruto das SEBs, das comunidades eclesiais de base, e que diz, eu acredito que o mundo será melhor. Quando o menor que padece, acreditar no menor. É lamentável como é que as pessoas ainda não conseguem entender isso. Como é que as pessoas só acreditam no maior, só acreditam no que tem dinheiro, só acreditam naqueles que aparecem para dizer coisas bonitas, emocionadas? Gente, olhe do nosso lado, olhe dentro da nossa própria família. Então, nesta Semana da Pátria, que hoje nós estamos fechando o 7 de setembro, que é de reflexão, que nos impulsiona a pensar, que sejamos mais sinceros conosco mesmo. Não precisa nem ninguém dizer muito isso para nós, não. Nós precisamos ter essa capacidade de análise. Nós precisamos olhar para o nosso lado, sair do nosso mundo e gritar, basta. Nós queremos realmente trabalho, terra, teto
e participação. É isso que nós queremos. E é isso que vamos continuar lutando. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso. É justamente por estar com pessoas como vocês nesta sala e como pessoas que nos acompanham agora neste momento, pelas redes sociais, é que me move, tentando responder aquela pergunta que eu fiz, é que me move a estar aqui agora, acreditando, como o nosso mestre, né, também, Paulo Freire, afinal de contas, sou professora, não dá para esquecer essas coisas, né, que ele diz que a espera não pode ser uma espera vã. Então, o verbo esperançar tem que nos mover. E é movido também por esse ensinamento do próprio Jesus Cristo, que ele se coloca a caminho, que ele se coloca entre aqueles desprezados, que eles se colocam entre os marginalizados da sua época. Mas ele acredita, ele luta por dias melhores. E é isso que nós queremos. É isso que nós acreditamos, tá? Então, assim, muito obrigada pela confiança, muito obrigada por estar com essas pessoas queridas nesta noite e dizer que acreditamos, né? Deus está conosco e nos move a lutar por um mundo melhor, onde todos tenham vez e voz. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Marinalva, a nossa Nalva, né, por trazer para a gente esse contexto de Guanambi, para a gente poder compreender a partir da fala do padre Oswaldino, né, do cenário nacional, dos eixos desse 26º grito dos excluídos e das excluídas, como que isso se desdobra no contexto local. Muito obrigada. Então, vida em primeiro lugar. Basta de miséria, de preconceito e de repressão. Então, minha gente que está nos acompanhando, muito obrigada pela presença de vocês virtualmente conosco. Nós ainda não terminamos, mas eu preciso agradecer a vocês, agradecer aqui a nossa intérprete, Elisângela, que está conosco neste momento, a Daniela, que nesse instante estava, a uma equipe, Nalva, eu gostaria de fazer um destaque, que é a equipe que coordenou esta semana aqui, tanta gente bacana, diferentes movimentos, jovens, pessoas, né, que já têm uma caminhada ao longo desses 21 anos de grito aqui em Guanambi e que tem sido uma experiência também de troca muito importante. Então, para que a gente possa finalizar esta nossa mesa, né, e dar esses encaminhamentos, eu, então, passo a palavra para o nosso pároco aqui, da paróquia de Santo Antônio, o padre João de Sá Teles. Boa noite, padre João. Boa noite, Tatiane. Boa noite, Dino, irmão do presbitério. Obrigado pela sua disponibilidade nesta noite conosco. Você que de maneira brilhante foi conceituando cada palavra ou cada basta deste lema do grito dos excluídos deste ano de 2020. Saudação a todas as mulheres respeitadas desta sala. Saudação a todos os que estão acompanhando pelas diversas redes sociais, por toda parte. A minha presença aqui, nesta sala, deve-se à grande expressão que sempre foi, ao longo desses 21 anos, o grito dos excluídos em Guanambi. São 21 anos de grito. E desde logo, meu muito obrigado ao grupo, à equipe da coordenação, da organização deste grito, que vem nessa data de 7 de setembro, da independência do Brasil, apontar os problemas sociais e ambientais que têm persistido no nosso país. E tantas outras situações: caos, fome, brutalidade, violência,
tristeza, bilhões batalhando apenas para sobreviver. A vida parece um filme de terror e agora ainda esse coronavírus. O futuro é sombrio e as pessoas perdendo a esperança, a vida perdendo o brilho e o foco precisa continuar sendo um só: não morrer. Não morrer. Por isso, essa defesa e essa preservação da vida em primeiro lugar, que é o tema desse 26º Grito dos Excluídos. A vida é tudo o que temos. A vida é tudo o que somos. E essa vida aí ameaçada é condição primordial para viver a liberdade com dignidade, a prática da justiça e do direito. O que vem acontecendo, e por isso não se pode parar de gritar, é que certos lucros internacionais só transformam o mundo num lugar pior para se viver. Pior para os pobres, que são abandonados, pior até para os ricos, que vivem inseguros num mundo mais violento. É tão bom ter o necessário para viver. É tão bom que seria desejável que todos tivessem um padrão de consumo razoavelmente confortável. Assim não faltaria pão em todas as mesas. A igreja no Brasil, e também, de modo particular, as duas paróquias aqui de Guanambi, com apoio ao Grito dos Excluídos, quer levar os fiéis das mais diversas comunidades eclesiais e até os ateus de boa vontade a refletir sobre a importância plena da vida. Para tanto, é necessário que cada um dos cidadãos se sinta responsável e comprometido com essa causa. Trabalhar em favor da melhoria da vida, sobretudo dos excluídos. Todos nós temos direito assegurado a um trabalho, a terra para cultivar, viver, direito à moradia, meio ambiente, educação, cultura, assistência social. E por isso a nossa luta, Padre Dino disse diversas vezes, a luta sempre por políticas públicas que devem existir para fazer acontecer na vida do cidadão o que é garantido pelas leis do país, do estado e do município. Os governantes precisam ter a consciência desses direitos assegurados. O que eles devem fazer pelo bem do povo não é uma caridade, não é um favor, é obrigação, é dever. E as pessoas precisam se sentir mais representadas pelos que ocupam cargos eletivos. A luta por um mundo de mais distribuição. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação, gigante pela própria natureza, mas continua com um país de empobrecidos. É porque a vida e a dignidade humana ainda não estão no centro das decisões governamentais e das políticas públicas alicerçadas na consciência social. Num país que deu um forte e grande grito de independência, que até hoje ressoa pelos livros nas escolas e nas faculdades. Numa terra onde tudo que se planta dá, ainda continua faltando trabalho, terra e teto. E por isso milhares e milhares de brasileiros estão excluídos
do deitado eternamente em berço esplêndido. Basta de alienação. Basta. É parar. É preciso sonhar e lutar. É preciso cobrar. É preciso se organizar. Palavras do padre Oswaldino. Verás que um filho teu não foge à luta. E as grandes transformações da humanidade nasceram de sonhos que as pessoas alimentaram, acreditaram que era possível e fizeram acontecer na realidade. E o lema desse 26º grito, basta de miséria, preconceito e repressão, queremos trabalho, terra, teto e participação, faz referência à frase do Papa Francisco, que disse: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. É hora de motivar o debate sobre a necessidade de que todos participem de igual maneira da distribuição das riquezas. Ademais, o Salmo 34 diz: este pobre, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Gritou, gritar. E podemos nos perguntar, como é que esse grito do pobre, que sobe até a presença de Deus, não consegue chegar aos ouvidos dos governantes e dos nossos ouvidos e nos deixa indiferentes e impassíveis? Eu lembrei também, professora Marinalva, de um outro canto. A gente precisa gritar, porque se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Estou terminando. Solidariedade tem que ser a marca do grito dos excluídos deste ano, em período de pandemia, que vem aumentando a fome e o empobrecimento. A solidariedade tem que ser a marca do grito. E por isso que desde a preparação desta live, foi pensada nessa doação de alimentos, de produtos de higiene, produtos de limpeza, nas secretarias das 2 paróquias de Guanambi e também na Casa de Acolhida Madre Hipólita, para que assim possamos continuar com os nossos projetos de cestas básicas aqui nesta cidade. As doações devem ser entregues nas secretarias das 2 paróquias e também na Casa Madre Hipólita, que é a Casa de Acolhida, entre os dias 8 e 11 de setembro, de amanhã até sexta-feira. Será o nosso gesto do grito dos excluídos 2020. De onde serão encaminhadas depois as equipes dessa ação social que as farão chegar até as famílias carentes. Muitas das nossas reflexões nesta noite são do conhecimento de todos, pelo menos assim eu compreendo. Mas basta de braços cruzados. Não podemos achar que tudo está tranquilo. Professora Marinalva disse isso também. Seria importante, meu irmão e minha irmã, que a partir desta live, do que aqui vimos e ouvimos, cada cidadão assumir esta responsabilidade e juntos transformarmos a realidade. Cada um fazendo a sua parte. Aqui não dá tempo, mas podemos lembrar daquela historinha, daquela pequena beija-flor, que carregando um pouquinho de água no seu biquinho, foi fazendo a sua parte para apagar todo aquele incêndio naquela floresta. O dia do grito dos excluídos é um forte apelo
a consciência cidadã de todos os brasileiros. É um alerta para a sociedade brasileira eleger critérios justos, capazes para vencer a ganância, o egoísmo, o individualismo, a miséria, o preconceito, a violência, a repressão, dos que concentram a maior parte do poder, das riquezas e perversamente alimentam exclusões. A esperança para esses tempos deve estar enraizada na capacidade de superar a cultura predominante do descarte, sustentada por esta visão, sim, individualista, preconceituosa, para o seu próprio benefício e bem-estar. Pátria amada, idolatrada, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida. Em primeiro lugar, no teu seio, mais amores. Obrigado a todos que estão acompanhando esta live. Obrigado mais uma vez ao grupo e à equipe da coordenação do Grito aqui em Guanambi. Um abraço a todos. Muito obrigada, Padre João, da nossa paróquia aqui de Santo Antônio. Eu recebi aqui também, e que está nos acompanhando, o Padre Eutrópio Aécio, que é da paróquia São Geraldo Magela, e ele escreveu, né, durante a nossa live aí, os nossos gritos se ecoando de algum modo nas redes sociais, que hoje tem grande alcance. Ele nos diz o seguinte: o grito dos excluídos e excluídas é uma sinalização de que a doutrina da Igreja e seus princípios da solidariedade, do bem comum e da dignidade da pessoa humana não podem deixar de ser buscados e defendidos pelos cristãos e pessoas de boa vontade. Essas questões sociais fazem parte, portanto, da missão da Igreja, decorrem da consciência de fé dos discípulos de Cristo, como atesta a tradição. Ótima iniciativa esta live. Estamos unidos. Que bom que nós estamos unidos e unidas, Padre Eutrópio, Padre Oswaldino, Padre João, Flaviane, Daniela, Elisângela, professora Marinalva, minha amiga querida. E que essas pessoas que estão nos acompanhando se unam mesmo, né? Como o Padre João colocou, que a gente não só tome consciência disso que nós colocamos, das reflexões que foram colocadas aqui esta noite, mas que a gente possa agir. Nos comentários também, a gente tem muitas modos, né, das pessoas comunicarem nesses tempos de distanciamento social o seu carinho, a sua solidariedade. Então, muitas pessoas aqui, Padre Oswaldino, dizendo que está com saudades de ti, né? Pessoas de Candiba, pessoas de Urandi, né? A professora Adriana Malheiros, professora Sônia. Então, a gente tem pessoas de Urandi, a gente tem pessoas de diferentes lugares participando. A Adriana Malheiros, ela diz aqui para a gente nos comentários que a pandemia nos tirou das ruas, mas não nos tirou da luta. E é isso mesmo, Adriana. Eu acho que a gente teve que refazer nossos modos de chegar às pessoas e que foi uma maneira criativa esse ano da gente pensar tantas questões durante essa nossa semana de mobilização, né? Então, a gente tem, né, a Catarina, ela diz: a vida em primeiro lugar, vamos gritar também pela saúde pública. Não basta termos sinal, e é verdade. Então, a gente, por isso que o lema é vida em primeiro lugar. Né, no sentido de nos impulsionar, de nos dar esperanças. Então, foi um prazer enorme
né, participar desse momento com vocês, estar aqui, né, como a professora Sônia colocou, com pessoas de luta, pessoas que ela respeita e que eu respeito tanto nesta noite, que nos possibilitou reencontrar, exemplo aqui do meu conterrâneo, o padre Oswaldino, né? Talvez se não fosse nesses moldes, a gente talvez não se encontraria. Então, estamos nos encontrando aqui. Agradecer imensamente às intérpretes, a Daniela, que é aluna egressa da UNEB aqui, Campus 12, em Guanabi. Um prazer muito grande encontrar a Elisângela também. Muito obrigada, viu, Daniela? E também a Elisângela. Vocês nos ajudam no mundo atual a chegar a pessoas que estavam excluídas nessa sociedade pelo processo de comunicação. Então, esse trabalho de vocês é muito bonito. Muito obrigada. Muito obrigada à equipe, mais uma vez, que esteve conosco. E eu aproveito para reforçar, se o nosso lema, né, este ano é vida em primeiro lugar, que a gente possa ajudar durante essa próxima semana, de 8 a 11 de setembro, com as nossas doações de alimentos, com as nossas doações de produtos de higiene, nas secretarias das duas paróquias, ou na Casa Madre Hipólita, né? Encontre um meio de fazer esta doação. E qualquer coisa, procure uma das pessoas, né, que estão na organização, a professora Adriana Malheiros, a professora Marinalva e outras que estão, para a gente poder ter também esse gesto, essa atitude para além do nosso grito. Muito obrigada, boa noite a vocês, muito obrigada por estarem conosco. Então, para fechar, eu queria muito saber cantar, mas, como eu não sei, eu vou tentar aqui declamar apenas um verso, que diz o seguinte: este é o nosso país, esta é a nossa bandeira. É por amor a esta pátria Brasil que a gente anda em fileira. Muito obrigada. Muito bom estar com vocês.